Pastores convidam o presidente interino Geraldo Alckmin para uma convenção nacional das Assembleias de Deus do Ministério Madureira. E possivelmente existam caroços neste angu. Tenho convicção que você está muito curioso para saber os mínimos detalhes. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse conteúdo. Bora lá? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. Bom, todo mundo conhece aí o Geraldo Alckmin como o chuchu da política, aquele que não tem gosto de absolutamente nada. Mas particularmente, eu acredito que ele é muito mais inteligente e espertinho do que você imagina. Sim, sem medo de errar. E eu ainda chego a presumir aqui a possibilidade de que ele tenha lido o livro As 48 Leis do Poder. Para quem não conhece, esse livro ensina estratégias de guerra que dão muito bem em campo político. Inclusive, eu vou até citar algumas aqui, mas eu vou deixar para mais para frente do vídeo. Alguns portais estão trazendo muitas notícias sobre esse encontro. Vou narrar aqui alguns trechos que dois portais estão trazendo para uma melhor compreensão. Saca só. Segundo o Hugo Gospel, pastores convidam o vice-presidente Geraldo Alckmin para a Convenção Nacional das Assembleias de Deus. Alckmin participou da convenção, que teve a participação de 36 mil igrejas de todo o país. Interessante esse detalhe, né? Olha só o que a Folha de São Paulo disse. Em evento com Damares, ministros dizem que Lula é de Deus e que a igreja vai ajudar. Notaram que já mudou um pouco o tom da narrativa? Mas o contexto em si é muito interessante. Vamos prosseguir aqui com o que a Folha de São Paulo está dizendo. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi chamado de Doutor Geraldo e elogiado pelo bispo Samuel Ferreira durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, realizada na última sexta-feira 21 em Brasília. No evento, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um homem de Deus. Alckmin, Dias e o ministro Alexandre Padilha estiveram no evento em um aceno ao público evangélico. A senadora Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também participaram da celebração. A ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro cumprimentou os ministros lulistas e se sentou ao lado de Caiado. Em sua fala, Ferreira disse que os fiéis podiam confiar em Alckmin e mencionou trechos da Bíblia a qual cita respeito às autoridades e aos poderes constituídos. O bispo pediu ainda aplausos ao vice-presidente, a quem chamava de Doutor Geraldo. Já Padilha disse que os seus ministros estavam abertos ao Congresso, sociedade e inclusive ao Ministério de Madureira. Muito estranho, né? Muito estranho tudo isso. Rapaz, eu acho que essa jogada aí vai na contramão, inclusive, da postura do Lula. Sim, porque alguns portais têm até a audácia de afirmar que o Lula não se sentou com nenhum pastor e nem teve diálogo com nenhum deles. Estranho justamente agora que ele está lá em Portugal, o seu vice, assumindo como interino, tem essa postura. Estranho, né? Mas vamos prosseguir aqui com alguns detalhes. O que me soa como muito estranho, ele, estando interino, teve uma postura diferenciada. De acordo com o Metrópole, olha só o que ele afirmou. Eu acho que o G. Dias fez correto, que foi pedir demissão. Ele explicou que naquele momento teve dificuldades de comando. Ué, ele tomando aí a frente do poder desta maneira, emitindo opiniões ao invés de se resguardar nesse momento? Estranho isso. E soa também que essa ideia dele não vai de encontro ao Lula, pelo contrário, vai a favor. Ele não está aparentando ser alguém que quer ofuscar o brilho do mestre. Segundo também o portal Estado de Minas, existe uma desconfiança por parte de muitos políticos em relação aí a Geraldo Alckmin. Políticos sondam Alckmin sobre o impeachment de Lula. O ex-governador de São Paulo, por sua vez, teria colocado um ponto final no assunto e afirma:
o presidente é o Lula. Será que ele convenceu com essa narrativa de que realmente não tem nenhum objetivo de derrubar o Lula ou até mesmo pedir o impeachment dele? Bom, não sei, né? Mas muitas pessoas interpretam de outra forma. De acordo também com o portal Metrópole, se liga no que ele está fazendo agora, enquanto está interino. Alckmin leva netos para conhecer o Palácio do Planalto, ao lado da esposa, Dona Lu Alckmin, dos 2 filhos, Geraldo e Sofia. O vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, chegou à sede da presidência também acompanhado de 6 dos 7 netos. Alckmin e a família permaneceram no prédio presidencial aproximadamente 1 hora. Será que ele está tentando vincular uma imagem de conservador e família? Eu acho muito estranho, né? Bom, agora eu preciso fazer aqui algumas considerações de suma importância. Particularmente, eu acredito que Geraldo Alckmin está com o terreno muito bem preparado. E por que o terreno dele está muito bem preparado de uma forma maestral? Vemos aí que ele tem uma aproximação do Centrão, uma espécie de acordo, pelo fato de ele aparecer em uma Assembleia de Deus ligada ao PSD. Quem não sabe que o Ministério do Madureira e também o Ministério do Adebras são inteiramente ligados com o Centrão, o PSD. Lembra da época que um dos pastores de lá deu uma ordem mandando que o caso Flor de Lis fosse engavetado? Vocês lembram da situação? Então a gente começa a ver aqui o Geraldo Alckmin numa narrativa nova, ao contrário de Lula, que Lula se afastou dos religiosos. Ele não, é exemplar, carismático, tem um contato com a religião. Inclusive é apresentado em uma Assembleia de Deus a mais de 36 mil igrejas, onde por sua vez a gente interpreta que elas decidem em quem a pessoa deve votar. O camarada que aparece ali na frente recebe votos, é a indicação. É muito estranho tudo isso, né? Enfim, como eu disse, ele também mostra seu lado família, mostra lá justamente no prédio presidencial, juntamente com seus filhos e os seus netos, demonstrando que ele é um conservador, embora que o partido dele seja socialista, mas ele se descreve, ele se caracteriza desta forma. E sendo assim, eu presumo que ele esteja organizando a queda do Lula, sem medo de errar. E por que eu presumo isso? Enfim, e dentro dessa ideia que eu acabei de jogar aqui para vocês com esse emaranhado de informações, eu presumo que ele esteja no mínimo lendo aí o livro das 48 leis do poder, pelo simples fato de que pelo menos 4 delas ele está obedecendo cegamente. A lei de número 1, não ofusque o brilho do mestre, deixando que Lula tome a frente de tudo e sempre aparentemente esteja no controle. Mas no fundo, ele não está no controle. Ele usa o exemplo do Sol, porque no momento que o Sol aparece, as estrelas somem. Porém, quando o Sol some, as estrelas aparecem. Muito espertinho o Alckmin. Lei de número 2. Nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Ou seja, fingindo-se amigo da igreja, fingindo-se amigo dos conservadores, ele se disfarça e se camufla muito bem, utilizando a identidade de quem é religioso. E assim, de uma forma maestral, consegue implantar o seu objetivo. Lei de número 7. Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Usando assim as habilidades de terceiros, tanto do Lula quanto do próprio Ministério da Assembleia de Deus do Madureira, ele deixa que os outros façam todo o esforço e ele no fundo está lá por detrás como o famigerado chuchu, sem gosto de nada, mas recebendo ali todo o privilégio. Lei de número 21. Pareça mais bobo do que o normal. Aquela típica frase, faça-se de otário para pegar os trouxas, fazendo com que as pessoas se sintam confortavelmente mais inteligentes da sua ótica.
acabam confiando e desprezando da capacidade daquele que aparentemente é um idiota útil. Enfim, eu acho muito estranho aí o que está rolando nos bastidores e particularmente eu acredito que tenha um enorme de um caroço neste angu. Essa é apenas a minha humilde e singela opinião. Qual que é a sua? Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!